para todo mundo de novo, Bom dia. aqui na bancada Digital Assets. Nós vamos continuar com a apresentação dos desafios, agora na parte 2. O desafio que vamos apresentar nessa sessão relacionado à privacidade na blockchain vai ser apresentado por mim mesmo, mas temos que fazer o contextinho de lei. Então, primeiro o contexto. Já está um pouco manjado essa imagem, mas o interessante a gente sempre passar para ilustrar o papel do Solute Labs e o papel que estamos fazendo aqui nessas sessões. Então, a Solute é representada como essa nave e os propulsores dela são o Labs e a comunidade. Se, você, se vocês perceberem, nós estamos virando essa nave da Solute para três planetinhas bem interessantes. Eles representam as tecnologias. O Labs ele tenta desbravar atrás. Os planetas, esses três planetas já são três pontos que a Solutes já passou, já conquistou, já está explorando. E os três à frente é onde a Solutes tenta, é onde a Solutes, impulsionada pela comunidade e pelo Labs, tenta ir desbravando. Sobre a bancada Digital Assets, que é esse planetinho. Opa, desculpa. A bancada Digital Assets, que é esse planetinho roxo, já com a bandeirinha de explorado para Solutes, significando a implantação da moeda. Nós temos nossos ciclos internos da bancada. Atualmente, nós estamos nesse segundo ciclo, que é a ampliação de repertório em blockchain. Essa ampliação de repertório ela vai se desenvolver a partir dos desafios que estamos apresentando na sessão. Como eu comentei, já é o segundo desafio. Semana retrasada, o primeiro desafio foi apresentado por Rebeca. Ela comentou sobre os desafios que temos na implantação, desculpa, na integração de blockchain com o WhatsApp. Por que realmente? Por que ela acabou fazendo essa ampliação de repertório? Vocês podem perguntar. Porque o foco da sessão, desculpa, o foco da bancada Digital Assets, a- por enquanto, pós-moeda, é fazer um produto, possivelmente fazer um produto experimental sobre pesquisas usando aplicativos de mensagem instantânea, como exemplo do WhatsApp. Estamos focando nele por enquanto, com blockchain. Já, se eu não me engano, já é a terceira sessão que eu explico, eu mostro esse slide sobre o que nosso objetivo e o que vamos fazer exatamente. Se vocês quiserem dar aquela aprofundada melhor, sessões passadas, mas eu vou passar por cima só para dar aquele overview. Então, basicamente, nossa intenção dessas pesquisas usando aplicativo de mensageria é usar, por exemplo, o WhatsApp ou o Telegram como uma interface para realizar pesquisas das mais diversas possíveis e salvar essas pesquisas em blockchain. No caso, a blockchain Bezo, que é a mesma que estamos usando na moeda e a mesma que o Banco Central pretende usar no Drext. Então, nosso objetivo com essas pesquisas é promover essa integração de blockchain com outros aplicativos e superar esses desafios de segurança e privacidade. Segurança e privacidade tem muito a ver com a nossa sessão de hoje. Sobre os desafios, nós temos desafios de é, nós temos desafios de três complexidades diferentes. Desafios de baixa, média e alta complexidade. Recompensa e solis, que é o que todo mundo gosta, atrelado à complexidade dos desafios. Novamente, esses desafios eles foram explicados melhores em uma sessão anterior. Eu vou mandar o link dessa sessão aqui no chat. Se vocês se interessarem para por esses desafios, dá um segundinho. Tá? Link no chat. Então, basicamente, nós temos esses desafios com
três níveis de complexidade. Os desafios de complexidade baixa eles são em maior quantidade, mas o que recompensam em menor quantidade. Quem pega esses desafios tem 15 dias, ganha 6 sóis ao apresentar. Por enquanto, só tivemos dois desafios apresentados, contando com esse, e os dois foram de baixa complexidade. Então, disponível, só temos quase desafios de baixa complexidade. De média e de alta, ainda não tivemos nenhuma apresentação, mas então temos 6 desafios. De média, 30 dias para apresentação e 200 soles de recompensa. De alta, 2 desafios, 60 dias para apresentação e 300 soles de recompensa. Passando agora por desafios, só um lembrete de quem quiser se inscrever para os desafios, só escanear o QR Code ou acessar o link do formulário que eu vou mandar no chat. Embaixo ali um lembrete para a nossa próxima sessão, que vai ser realizada no dia 3/7, ao mesmo horário. Tá. Passando agora para a apresentação dos desafios, o desafio, no momento que o X aqui também está pagando. Então, o desafio que eu peguei foi sobre como lidar com privacidade em uma blockchain. Esse é um tema muito importante, porque realizando pesquisas, nós temos que manter a privacidade de individuais. E o nosso objetivo, assim, no futuro, aquele objetivo abstrato que nós temos é realizar votações pelo WhatsApp. E, obviamente, em uma votação é necessário ter a privacidade dos usuários, porque senão a intenção ou o voto de cada um vai ser aberto para todos, e não é algo que buscamos, não é? Então, nessa apresentação, tem três tópicos principais, que é a privacidade no blockchain, as alternativas para ampliar ou melhorar essa privacidade e um espacinho para dúvidas. Começando pela privacidade na blockchain, quero começar essa apresentação com uma notícia sobre o Drex. Um momento, vou mandar o link dessa notícia no chat também. Link da notícia no chat. Basicamente, o Drex, ele acabou sofrendo um atraso, justamente por conta de privacidade. E na notícia fala que, em nota, o Banco Central ele reconheceu que esse atraso no cronograma do Direct ocorreu por causa de soluções tecnológicas para garantir a privacidade das transações na rede. Elas ainda não têm a maturidade suficiente para, para atender todos os requisitos da jurisdição brasileira, com requisito, no caso da prevenção da privacidade dos cidadãos. Então, o Drek já era para ter lançado um piloto dele, por enquanto, mas foi criada uma nova fase de testes para promover essa maturidade na plataforma em relação à privacidade. Passando aqui. No caso, agora nós temos, relacionado à notícia ainda, é, um dos responsáveis pelo Direct comentou o seguinte, e que o uso do Direct vai ser bem ampliado, e ele usou um exemplo de um financiamento de imóveis, onde que não seria interessante que seja público os dados de quem realmente fez esse financiamento, nem do beneficiário, nem do operador, e existe realmente uma complexidade para tornar esse tipo de dado privado dentro de uma blockchain. Caso o problema da privacidade do Interact vem do fato de que a blockchain é basicamente um livro aberto. A intenção dela é realmente ser algo bem transparente. As transações elas são visíveis para todo mundo que tiver internet. E, e é possível realizar esse rastreamento de quem fez as transações dentro de uma blockchain.
em uma blockchain pública e com dados reais, como seria o caso do Thresh, porque seriam, em vez de uma chave privada na, na blockchain, como nós temos no Ethereum, no Bitcoin, chave pública e chave privada, no Thresh seriam dados reais atrelados à carteira do usuário, atrelando a carteira do usuário a ele, então seria bem mais fácil essa ligação entre pessoa e carteira. E justamente por esse motivo que grandes empresas ou grandes conglomerados ainda não adotaram o Bitcoin, como exemplo do Wall Street, porque em nota eles já comentaram que não adotaram a tecnologia do Bitcoin por causa dessa transparência que a blockchain oferece, onde todas as transações elas são, ah, na maioria dos blockchains, tá, elas são abertas, você consegue realmente observar elas e ver de quem transferiu para quem transferiu. Não existe essa confidencialidade necessária e necessária para esses campos de finanças e tal. Então, passando agora um pouco mais sobre a Kaique, privacidade. Opa, pode falar? deixa eu só fazer uma pergunta, cara. Pode Que eu fazer. tava pensando, agora que você falou, eu tava pensando. Eu já vi algumas transações que são feitas na blockchain. Aí você falou sobre atrelar dados pessoais, né? Seja o nome, CPF da pessoa, às transações. Das vezes que eu vi, cara, eram transações monetárias também, igual seria o caso do Drex. E mas eu talvez por falta de experiência minha, não tenho certeza. Mas era tipo, várias letras, assim, uns códigos. Não tenho certeza se era hexadecimal, não tenho certeza do que era. É o hash, Mas, sei. então, o hash é o que é gerado a partir de uma transação, certo? Isso, certo? E aí, dentro dessa transação, dentro desse hash que a gente pode visualizar, né? A gente tem ali o remetente e o destinatário, né? Seria que é o que acontece, mas ele vem em forma de nome, de CPF, sei lá, não, ele vem com uma carteira, né? Isso, a Nesse chave caso. pública do usuário. E aí, nesse caso, a chave pública desse usuário, ela é atrelada a dados, tipo, a chave ABC, né? Essa carteira ABC, ela é do Vitor Kaique. Quando eu acesso essa. Porque eu acho que todas as carteiras são públicas também, né? Hum. No caso, Victor, em uma blockchain pública de criptomoedas como a Ethereum ou o Bitcoin, não tem essa personalização de uma carteira. Por exemplo, quando eu crio uma carteira Bi- Bitcoin, não fica disponível na blockchain que essa carteira pertence a mim, certo? Só existe, só a informação da chave pública dela é pública em si, não os meus dados pessoais, por exemplo. Mas no quesito do Dash, onde possivelmente seriam usados dados pessoais mesmos, desculpa, dados pessoal mesmo, nessa criação de carteira, a carteira seria atrelada ao usuário. Então, não teria esse pseudo-anonimato que as blockchains oferecem. Entendi. E aí, com toda a transparência que a blockchain é, tem, então aí, uma vez que é atrelado um dado pessoal, Não ele tem também isso. estaria sendo disponibilizado. Ah, tá. Entendi. Porque quando você falou do caso aqui do último slide, eu fiquei pensando, pô, beleza, você vai saber que aquela transação da compra de um imóvel foi feita, foi da carteira X para a carteira Y, mas, pô, que carteira ABCCX 33247? Pô, não. Mas aí, de fato, né, se tiver que ser atrelado a uma pessoa, aí realmente cai por terra essa Ah, despersonalização, né? mas tem um probleminha, Vitor, que eu ia apresentar realmente nesse slide, que mesmo que o Brecht ele utilize hashes como a Ethereum blockchain usam, seria um problema ainda por causa da rastreabilidade. Você conseguiria rastrear todas as transações de determinada carteira,
e com isso seria bem mais fácil você apontar de quem aquela carteira é. Logo mais eu vou dar um exemplo, mas basicamente é isso. Blockchain, como fala aqui o próprio slide, as blockchains públicas, elas não são anônimas, elas são pseudo-anônimas, entende? Ela não, ela não é anônima exatamente, não são anônimas, porque nos blocos, nas transações, ainda é registrado a carteira da pessoa, e é possível fazer essa ligação inteira, Beleza. entendeu? Retornando, em blockchain, como eu tinha comentado, em blockchain pública, qualquer pessoa pode visualizar esse histórico de transações e os detalhes das carteiras. Mas, nesses detalhes, apenas a chave pública ela é divulgada. Essa chave pública é um hash e é como se fosse o endereço do... Endereço não. Como se fosse o número do seu cartão, entende? É como se fosse um cartão mesmo, um cartão de crédito, só que o seu nome é apagado desse cartão, só fica o número dele. Embora essa chave pública, ela proteja a privacidade do usuário até certo ponto, desculpa, até certo ponto, ainda é possível expor a identidade dos usuários a partir de outras técnicas de rastreamento de, de blockchain. Então, eu irei agora mostrar para vocês exatamente como a gente pode fazer isso. Nesse site aqui, blockchain.com, nós podemos ir na parte de Explorer e ver literalmente todas as transações de blockchains famosas como Bitcoin ou Ethereum. Nesse caso, eu vou pegar aqui a blockchain da Ethereum, porque é mais similar à moeda. Então, aqui nós temos a cotação dela, mas se formos aqui para baixo, nós temos todos os blocos, um pouco mais para baixo, nós temos os blocos mais recentes minerados e todas as transações. Eu vou clicar numa para vocês verem. Vou clicar nessa. Essa aqui é uma transação que foi feita no blockchain Ethereum, basicamente agora, e as informações são abertas. A carteira que mandou, a, é disponível a carteira que mandou essa transação, a quantidade de transação, quantidade de moeda na transação e para quem foi essa transação. E é possível a gente descobrir dados sobre determinadas carteiras. Se eu clicar nessa carteira, ela vai me dar o endereço, ela vai me dar o balanço, quanto saldo essa carteira tem, e todas as transações. Logo embaixo aqui, todas as transações que essa carteira já fez. Aí nós temos, possivelmente, essa aqui que eu estou mostrando agora, e todas as transações que essa carteira já fez na história. Levando esse tipo de blockchain aberta, pública, para o contexto do Interact, imaginando que em vez de um endereço, nós teríamos o CPF de uma pessoa, já seria, nós poderíamos ver todas as transações, empréstimos, compras de imóveis, etc., que uma pessoa fez. E mesmo que fosse um endereço, hash, como é o da Ethereum, nós poderíamos descobrir quem é a pessoa a partir do tipo de transação que ela fez. Por exemplo, se eu fosse possível, eu transferisse para o Vitor uma certa quantidade, eu iria transferir para a carteira dele, e se a blockchain fosse aberta, essa transação seria pública, a gente poderia observar essa transação, e eu descobriria que a carteira do Vitor esse determinado hash. E a partir disso, eu poderia ver todas as transações que o Vitor fez e observar as futuras transações que ele vai fazer também. Beleza? Vocês podem pensar até que isso é algo meio distante, um, esse rastreamento seria algo bem complexo e meio distante, mas até que não, porque esse aqui é nosso, o nosso monitoramento da blockchain da moeda em Dev. Peguei o Dev aqui para não vazar a informação de ninguém, mas nós temos basicamente a mesma coisa daquele site em relação ao nosso blockchain privada em Dev.
Aqui embaixo são todos os blocos minerados. E logo abaixo nós temos todas as transações feitas no blockchain. Vou pegar essa transação de exemplo, eu já deixei ela aberta aqui. Eu justamente fiz para mostrar, para dar esse exemplo. Então, essa carteira transferiu para essa carteira a quantidade de 5 sóis. Mas no caso, essa aqui é a minha carteira. Eu fiz essa transferência agora há pouco. Esse começo 0x36 é a minha carteira. E essa, essa carteira aqui 0x58 é a carteira do Vitor dos Anjos. Então, eu transferi para ele. E a partir disso eu descobri qual é a carteira dele. E com essa informação, eu consigo ver todas as transferências que ele fez. No caso, todas as transações possíveis. Ele fez um chamado de contrato. E se eu for ver as transações que ele fez, Rapaz, cuidado. é possível ver as transações que ele fez também. Aqui foi a que ele recebeu de mim. E aqui estão todas as transações que ele fez. Então, é possível, em blockchains públicas, ter esse monitoramento feito. Tem, acaba tendo essa questão de privacidade em blockchains públicas. Mas, como o próprio Light fala aqui, ainda não seria anônimo, porque é guardado as informações referentes à conta da pessoa, de quem transferiu, para quem transferiu, o quanto foi essa transferência, mas também não seria aberto porque não tem lá escrito que Vitor, é, eu no caso, transferi para o Vitor dos Anjos e quantidade e tudo mais. Ela é pseudo-anônima por causa dessa despersonalização feita a partir das carteiras. Então, passando para as alternativas para a privacidade no blockchain, eu fiz minhas pesquisas, trouxe algumas possibilidades, essas três no caso. Só lembrando que essas possibilidades não são exatamente escritas em pedra, porque privacidade em blockchain realmente é um tema bem complexo, e essas são algumas das três que eu achei. Eu, eu pensei que seriam interessantes para trazer essa discussão sobre privacidade. Começando pelas Private Transactions, nós temos o ponto que ela se refere à capacidade de manter as transações privadas apenas entre os participantes envolvidos. Então, os participantes que não estão envolvidos, eles não poderiam acessar o conteúdo dessas transações, muito menos quem participou dessa transação. A Bezo, que é a blockchain que nós usamos, ou, desculpa, o cliente de blockchain Ethereum que nós usamos, a Hyperledger Bezo, ela tem um gerenciamento, ela tem já um gerenciador de transações privadas, que é a Teresa, esse ícone embaixo. Ela faz essa implementação de privacidade. Então, cada nó da Bezo, ela vai enviar ou receber transações apenas por um nó referente, um nó associado à Teresa. Na imagem a seguir, tem esse exemplo de imagem, ele é disponibilizado dentro da documentação da Hyperledger, e ela exemplifica como funciona essa, como funcionaria uma transação da Hyperledger dentro da blockchain Hyperledger junto com a Teresa. Cada nó referente aqui embaixo, cada nó seria associado a si um nó da Teresa, e as transações seriam feitas a partir dele. Nesse exemplo, a Alice ela vai fazer uma transferência para o Bob. Em vez de ter uma seta ligando os dois, tem uma seta ligando a Alice ao nó da Teresa dela. E esse nó dela vai ligar ao nó do Bob. E o nó do Bob vai fazer, como é ligado a ele, vai fazer transferência para ele.
Essa transferência privada, ela funciona a partir de criptografia. Caso, quando a Alice ela faz a transferência para o nó de referência dela, esse nó ele criptografa ah, essa transferência e manda diretamente para o Bob. Desculpa, manda diretamente para o nó referência do Bob. E esse nó ele vai criptografar essa transação e enviar diretamente para o Bob. Por exemplo, um terceiro integrante da blockchain, que é a Maria, ela não teria acesso a essa transação. Ou se tivesse acesso, ainda estaria criptografado, porque apenas o Bob seria capaz de criptografar essa informação, porque seria de ponta a ponta. É, parecido com a criptografia end-to-end do WhatsApp. Apenas os participantes teriam acesso a essa transação. Acho que dá para me mostrar aqui. Só para deixar isso, tá? A documentação da Bezo. Bezo, Ledger. Vocês podem achar, é possível achar, referente a Teresa, a parte de privacidade no Bezo. Desculpa. Tem documentação aqui do Hyperledger. Ele já comenta, ele tem essa mesma imagem. Teresa aqui. Quem quiser dar uma aprofundada em relação a esse tema, estou colocando aqui no chat. Pronto. Então, é uma documentação bem interessante. Eu li assim, para entender sobre essa alternativa de privacidade. E seria uma boa alternativa para aumentar um pouco a privacidade da blockchain em relação a transações abertas mesmo. Só voltando ao exemplo que eu tinha dado no Blockscout da blockchain da moeda, naquela transação que eu fiz para o Victor, como nossa blockchain está pública, qualquer pessoa que tem acesso ao Blockscout ele vai conseguir ver a transação, ver de quem foi, para quem foi, quanto foi essa transação. Mas se a Teresa ela tivesse ativado na nossa blockchain, só eu e o Victor teríamos acesso aos dados dessa transação. Passando agora para o próximo ponto, temos o Zero Knowledge Proof, que é a prova de conhecimento zero. Então, essa tecnologia é uma tecnologia, esse Zero Knowledge Proof, uma tecnologia de criptografia que permite provar a validade de qualquer afirmação sem revelar informações adicionais sobre, além da veracidade dessa própria afirmação. Então, trouxe um exemplo, pode parecer meio complexo, mas o conceito é bem simples de pegar. Eu trouxe um exemplo, que é a Alice, ela vai provar para o Bob que ela conhece a senha de determinada conta bancária. Teríamos várias alternativas para provar realmente que ela tem essa senha, de, por exemplo, falar essa senha para o Bob, mas ali ela estaria entregando informações confidenciais. Não seria interessante ela falar sendo do próprio banco. Mas para provar para o Bob que ela realmente tem essa senha, ela pode informar uma informação que só quem tivesse essa senha vai ter. Como é o exemplo do saldo da conta dessa senha. Algo, só para trazer esse exemplo um pouco mais para a nossa realidade, tem nossas carteiras da moeda. Estou entrando aqui na minha carteira nesse exato momento, passaporte. Para provar que eu tenho essa carteira, eu poderia entregar meu celular para você entrar no passaporte e ver realmente que eu tenho acesso a essa carteira, ou eu poderia informar, ou usando um Zero Knowledge Proof, eu poderia apenas pegar essa carteira, olhar o saldo dela, como eu estou olhando agora, e informar para vocês quanto saldo tem nessa carteira. Se for uma informação realmente válida, uma informação verdadeira,
já é uma prova bem interessante de que eu realmente tenho acesso a essa carteira. Ô, Kaique, Opa, pode surgiu falar? uma ideia aqui. Será que não Pode daria perguntar. pra gente integrar de alguma forma? Não sei, coisa da minha cabeça. É, não sei se pro Drex ou para outro projeto. Uma pergunta daquelas tipo do Windows. Qual foi o nome do seu primeiro cachorro? Sabe? Quem foi minha professora do prezinho? E a gente conseguir averiguar isso junto com as informações, né, da carteira. Ao invés de passar o saldo, você Não, passa o saldo é Bob, só um exemplo. o nome do meu primeiro cachorro. Entendeu? O saldo realmente é só um exemplo. Mas, Vitor, o pessoal do Dex também já teve essa mesma ideia. E eles, em 2023, estavam estudando com uma empresa gringa a possibilidade da implementação desse Zero Knowledge Proof, junto com outras técnicas de criptografia no Dex. Um momentinho, deixa eu ver se eu acho essa notícia. Mas sua pergunta foi respondida? Sim, sim. Eu tava pensando nisso, pô, porque, beleza, a gente agora precisa averiguar, precisa verificar uma informação. Pô, o saldo, o nome, sabe? Não é interessante algo assim muito pessoal. Não muito pessoal, porque realmente o nome do meu primeiro animal é muito pessoal. Mas seria, eu acho que uma questão de para tirar da identidade, sabe? Tirar desse viés bancário, desse viés de dinheiro mesmo, sabe? Trazer para outro caminho, que é um caminho alternativo e que, sabe, resolveria de alguma forma. Só que não deu certo, o Drex, tipo, não, isso não funciona. Não exatamente. No caso, essa técnica de criptografia ela funciona, ela é até bem velha, mas não é por causa disso exatamente, mandei no chat a notícia, mas não é por causa disso exatamente que a privacidade da X falhou. Mas em relação ao que eu tinha comentado um pouco para trás, de ter muita informação aberta, muita informação pessoal dentro da blockchain. Mas o Zero Knowledge Proof, ela vem mais, tá aqui no chat, ela tem três critérios que é possível fazer a utilização dela um pouco melhor, sabe? Esse protocolo, ele deve cumprir esses três passos para realmente ser bem interessante e ele age melhor em quesitos de, por exemplo, autenticação em vez de esconder seus dados na blockchain, como seria o necessário para o DEX nesse momento. Então, o Zero Knowledge Proof, ele deve cumprir esses três pontos para realmente poder usar todo o poder, entre aspas, que é disponível para ele. A completude, se a entrada do dado ela for válida, o protocolo deve atestar esse dado como verdadeiro. Como, por exemplo, se eu falar o meu saldo de maneira certa, se eu falar realmente quanto saldo eu tenho na minha carteira, é, deve ser atestado que eu realmente tenho acesso a essa senha, a essa conta. A solidez também desse protocolo, e se a entrada for inválida, é teoricamente impossível enganar o protocolo para obter um resultado verdadeiro. Então, se a gente realmente implementar esse Zero Knowledge Proof em algum programa, tem que ser impossível, teoricamente, de a pessoa ou algum atacante tentar enganar esse protocolo para transformar uma entrada inválida em algo verdadeiro. Se usarmos esse protocolo com pessoas, por exemplo, com o Bob e a Ana, por exemplo, anterior que eu dei, é possível, sim, enganar o protocolo, que eu posso mentir de uma forma muito convencedora, e o meu saldo é X, mas no caso eu só chutei um saldo aleatório e a pessoa ela pode acreditar.
Então, e também tem um ponto, o critério do conhecimento cego, que o validador ele só recebe a informação para testar para testar a veracidade ou a falsidade de determinada afirmação. Ele não recebe informações a mais. Isso evita que o verificador ele, ele deduz o conteúdo original, como por exemplo a senha da minha conta. Ele só fica limitado a essa parte da afirmação mesmo, né? Como uma prova. Então, sobre os casos de uso, tipo, ele está com o Victor, os casos de uso do Zero Knowledge Proof, ele ainda mais a privacidade da transação, no quesito de ela tentar ocultar informações um pouco mais relevantes, mas não seria talvez o principal motor desse Zero Knowledge Proof. Ela também age nos contratos inteligentes privados. Ela verifica se as informações, verifica os contratos, verifica se os contratos são válidos, sem revelar as informações confidenciais que podem estar atreladas a esses contratos. Também é possível fazer a verificação de transações em uma blockchain e valida realmente essas transações sem utilizar ou sem liberar todos os dados que essa transação pode conter, onde pode haver dados mais sensíveis. E também faz a proteção da identidade, que eu não preciso expor minha identidade completa para testar que eu sou eu, como por exemplo, se alguém pedir sua identidade, se você for parado e pedir sua identidade, você tem que entregar a identidade completa, ela vai ter dados mais sensíveis, com zero knowledge proof. Você pode provar sem liberar esses dados. Também um caso interessante dele seria para autenticação, como você tinha comentado, Victor. Seria possível fazer essa autenticação usando apenas afirmações, apresentando afirmações sem comprometer dados mais pessoais ou armazenar em uma blockchain para ser validado depois dessas informações pessoais. Alguma dúvida sobre Zero Knowledge Proof? Não, não. Realmente, né? Ele traz robustez nas questões de privacidade. Interessante. É o que o que eu pensei, você falou, eles pensaram nisso ano passado. É lógico que eles já pensaram em algo, né? Que eu tô pensando agora. Eles já estão um pouco à frente disso. Mas é interessante ver. Não conhecia o Zero Knowledge Proof para esse caso. Passando agora para o terceiro e último tópico sobre privacidade que eu trouxe, são os mixers. Os mixers são basicamente agrupadores de transações. Eles agrupam as transações de múltiplos usuários e fazem um mixer, uma mistura para essa mistura das transações, os Kaique, usuários. deu uma Opa, travada. Não sei se foi aqui. Aqui travou também. Então, travou? você começou a falar de mixers. O que são mixers? E aí, Beleza. parou. Beleza. Então, os mixers, repetindo, eles são basicamente agrupadores de transações. Simples. Parece simples esse conceito. Então, eles agrupam várias transações de múltiplos usuários e fazem esse mixer, essa mistura entre eles, para ocorrer para obscurecer a origem de cada transação. Então, após essa mistura de transações, os usuários eles vão receber a quantidade equivalente em criptomoedas, nesse caso. E esse processo ele ajuda a quebrar esse remetente, quebrar esse vínculo entre o remetente e o destinatário. Então, naquele exemplo que eu tinha dado do Boxscout, onde a gente estava analisando uma transação feita em Dev dentro da moeda, eu tinha feito uma transferência do Vitor, da minha carteira para a carteira do Vitor, utilizando o Mixer,
nós teríamos várias transações sendo acumuladas. Geralmente, um exemplo do blockchain, os mixers mais famosos, eles ficam 10 minutos esperando, acumulando transações. E quando realmente feito esse mixer de transações, no caso, não estaria público, não seria facilmente rastreável a origem, no caso eu, para o destino, no caso a carteira do Victor, naquele exemplo de transação. Então, eu trouxe aqui um exemplo de mixer, um dos exemplos mais famosos de mixer na rede Ethereum, que é o Tornado Cash. Então, ele é basicamente um mixer mais famoso da Ethereum. Ele é um mixer descentralizado e permite que os usuários façam transações anônimas na blockchain da Ethereum. Ele é baseado no protocolo Tornado Cash, lançado em 2019. Eu não sei se vocês acompanham tanto notícias desse mundo de blockchain, de criptomoedas, mas recentemente o site do Tornado Cash ele foi fechado pelos Feds, pela Polícia Federal A dos Estados polícia. Unidos, Polícia Federal dos Estados Unidos, e os seus criadores eles foram presos por permitir o que é uma facilidade para lavagem de dinheiro, no caso, os criadores e o próprio Tornado Cash, eles não estavam ativamente envolvidos em lavagem de dinheiro, mas a ferramenta era usada. Só que como tecnologia moral, e nesse quesito de votação de desculpa, nesse quesito de votação em WhatsApp, não teria lavagem de dinheiro, então a tecnologia do Tornado Cash ainda se torna válida nesse nosso contexto. Eu espero, né? Que não tenha lavagem Pois é. de dinheiro. No caso, essa tecnologia seria bem melhor. Desculpa, no caso, ela seria usada com bem, porque evitaria com que os votos fossem é, liberados, evitaria que a gente soubesse quem votou em determinada coisa. Mas, passando aqui, para como funciona o Tornado Cash, ele é Kaique, feito. a Opa, Rebeca levanta a mão. desculpa, pode falar, Rebeca? Não, foi porque eu peguei a metade aí, só para entender um pouquinho. Foi uma dúvida que surgiu na minha cabeça. No caso, o Tornado Cash, ele gera transações anônimas. Em questão de, Isso? pode dizer assim, tipo, bancário mesmo, bem leigo. Em questão de extrato ou histórico das minhas transações, como funcionaria? No caso, para mim. Eu sendo usuário, tendo as minhas transações. Já que eu Então, realizo ela de forma anônima. isso, eu ia passar um pouco por cima aqui nesse slide, mas basicamente o Tornado Cash ele recebe essas transações agrupadas de múltiplos usuários, aí ele cria novos tokens a partir de contratos inteligentes e os usuários que receberiam essas transações, ele tem acesso a essas moedas dentro dos contratos inteligentes. Aí basicamente o Tornado Cash ele fazia aquela verificação na blockchain. Aí ele ia pegar, por exemplo, você entrou lá no Tornado, ia querer ver quanto de saldo você tem. Então ele ia pegar todos os contratos, ia ver se você tem saldo em determinado contrato, ia somar todo o seu saldo e te mostrar o seu saldo. Entendi. Massa. Entendeu? Então, ele funciona o Tornado Cash. O protocolo, ele funcionava em 5 passos. No caso, estou dando aqui o exemplo do Tornado Cash, porque ele acaba sendo mais famoso, mas basicamente todo mixer ele vai funcionar, todo mixer Ethereum, porque tem controle digital envolvido, vai funcionar basicamente nessa mesma pegada. Os mixers Bitcoin, eles vão acabar sendo um pouco diferente, porque não tem contrato inteligente no Bitcoin, mas é semelhante do mesmo jeito. Bitcoin tem o Tornado Cash para Ethereum, mas o Bitcoin tem outros
Então, por exemplo, o CoinJoin, tem vários. Sobre o Tornado, sobre esse protocolo, ele funciona em 5 passos, como eu comentei. Primeiro, o depósito de, da moeda do ETH pelos usuários. Então, esses usuários eles vão fazer esse depósito em conjunto dos contratos inteligentes. Depois, o Tornado ele vai fazer esse mixer, essa mistura dos fundos. Então, todo aquele Ethereum que foi depositado no contrato ele vai ser misturado. E, a partir disso, o Tornado ele vai fazer a criação de novos tokens. Então, os contratos inteligentes eles vão gerar novos tokens que vão ser é, equivalentes aos tokens antigos, aos tokens que foram depositados pelos usuários. E o contrato, ou desculpa, o Tornado, ele vai fazer esse envio de transações. Os usuários, ele vai enviar os usuários vão enviar essa transação usando os novos tokens. São indistinguíveis, eles são basicamente outro token Ethereum. E a partir disso, vai ser possível fazer o saque dos fundos. Então, após a conclusão da transação, os usuários que receberam esses tokens vão poder sacar os fundos dos seus contratos inteligentes. Estou tentando dar uma exemplificada mais nesse tipo de, nesse tipo de jeito de ampliar a privacidade da blockchain. Posso dar um exemplo melhor para ficar mais fácil de visualização. Pensando assim, nós juntou todo mundo aqui numa sala e cada um quer fazer uma transferência de determinado valor para outra pessoa. Então a gente pega todos esses valores, coloca dentro, mas tem que ser anônimo, né? Essa transferência de valores tem que ser anônima. Então, junta todo mundo, coloca o dinheiro numa caixa, a gente mistura essa caixa e, no caso, peraí, eu ia formular um exemplo que eu esqueci de falar um ponto. Tem que ter essa ligação entre duas pessoas, então você já tem que ter combinado com uma pessoa que você vai enviar esse dinheiro para ele. E o blockchain tem que ser, no caso da transação, tem que ser privada para o resto do pessoal, mas entre quem está recebendo e quem está mandando, é preciso ter esse conhecimento. Então, todo mundo vai colocar o dinheiro dentro dessa caixa, vai misturar essa caixa, e quem for receber o dinheiro vai tirar dentro dessa caixa a quantidade necessária. Por exemplo, eu vou mandar para o Vitor R$ 5, aí eu coloco o meu dinheiro dentro dessa caixa e o Vitor vai tirar o dinheiro equivalente que ele iria receber. O Tornado Cash, ele é basicamente essa caixa e ele atua na parte de transferência de moedas também. Então, com o Tornado Cash, o remetente ele não precisaria saber quanto ele vai receber ou conhecer quem mandou os tokens para ele. Beleza. Não precisa saber. Isso, Mas se ele isso. quiser, aí Não, exatamente. Você está falando do Tornado ou de quem vai receber os tokens? de quem vai receber os tokens. Se ele quiser saber de onde veio, ele tem acesso. Não. Não exatamente. Ele tem Vai vir o acesso. registro do Tornado, no caso. Isso. Ele tem acesso naquele exemplo que eu fiz, porque senão o exemplo não faria sentido. Mas no Tornado, ele, como diz aqui no último ponto, ele só vai sacar o dinheiro que ele tem dos contratos. Entendi. Então, pensa no anonimato, você não vai nem saber quem te mandou esses tokens. As urnas eletrônicas funcionam de forma semelhante, né? As votações entram, ele faz um mixer e aí entram de forma anônima, né? Tipo, você só sai a votação lá. Aí faz um mixer e aí tira o extrato e aí o primeiro voto vira o último, o segundo vira o terceiro. Ele tem esse... É semelhante ao Tornado, não é? Nesse caso. Desculpa, eu não tenho tanto conhecimento sobre
como funciona o código das urnas. As Não urnas tô eletrônicas, elas funcionam da seguinte forma. Vamos lá. Eu, você e a Rebeca estamos na fila. Você vota primeiro, depois vai eu, depois vai a Rebeca. Certo? Se tem uma pessoa olhando lá, quando sai a auditoria das urnas, né, a gente consegue ver quem foi que votou, porque teve uma ordem de quem entrou ali. Só que, quando é gerado esse papel para mostrar os votos, ele faz esse mix. Ele bota de forma aleatória as votações, entendeu? E aí a gente não consegue ver se realmente o primeiro que votou naquela urna, que foi você, bate com a pessoa que você votou, entendeu? Faz sentido? Faz sentido. É um pouco semelhante, mas eu acredito que esse protocolo dentro da blockchain relacionado a votações seria um pouquinho diferente. Por exemplo, nesses 10 minutos que seriam esperados ali para as transações de votação, todo mundo ia votar, e depois o tornado ia fazer esse mixer para distribuir os votos entre os candidatos. Aí não teria essa ligação de quem votou para quem, de quem votou e em quem. Sim, sim. Então, não existe essa ligação. Só existem os votos, entendeu? Ah, foi um voto para tal, um voto para tal e um voto para tal. Não tem ligação em quem votou. Mas se tivesse uma ordem, quem colocou primeiro o papelzinho lá no. Igual o exemplo que você botou, quem botou primeiro o dinheiro, a gente saberia, pô, o primeiro dinheiro foi o do Kaique. Então, foi ele que me passou esses R$ 5. Entendeu? E aí o mixer funciona justamente dessa forma. Bom, eu achei bastante semelhante. Aí ele sacode a urna lá e quando sai o dinheiro, eu não sei se, de quem veio, sabe? Ou então se saísse numa ordem. Ah, o primeiro foi o Kaique, então é 5, então é meu, então foi o Kaique que me deu, sabe? Nesse sentido. Mais alguma dúvida sobre o tornado? Não, não. Acho que era só essa ligação que eu senti. Agora eu abro esse espaço para debate e dúvidas. Se tiver alguma dúvida, por favor, mandar alguma coisa aqui no chat. De cada vez, sem briga. Vamos brigar. Eu tenho mais alguma coisa pra falar, cara. Só para falar. Eu sempre tenho coisa pra falar. Não, eu achei interessante o Mixer como uma forma de garantir alguma privacidade. Só que não é interessante a gente saber entrada e saída de transações, quem votou em quem e por quê. Não, e por que não, né? Quem votou em quem em algum momento. Em Por algum causa da momento, votação funciona. Por causa da votação funciona. Eu estava pensando mais no dinheiro, né? Que a gente usou aí o exemplo da Ethereum. Eu sei que o Kaique comprou a minha casa. E isso. aí, eu vendi para ele. Mas nada garante que quem pagou foi ele, ali pela blockchain, entendeu? Assim, se fosse usar esse mixer. Porque a transação seria do Tornado. E aí, como é que eu ia garantir que eu comprei de fato? Caso nesse contexto de dinheiro, certo? Sim. Não é interessante? Não, pera lá. É, em minha visão, é claro. Se você combinou com alguém, se você combinou que queria vender e a determinado preço, e essa pessoa ela falou, vou comprar. E você recebeu misteriosamente na sua conta esse preço, de determinado valor. Então, para mim, realmente tem essa ligação aqui, né? Eu entendi a dúvida do Vitor também. Era o que eu achei mais interessante foi em relação também ao Mix, no caso, essa questão aí de privacidade. Mas eu também fiquei com esse pé atrás, tendo a visão do que a gente já faz hoje, na verdade, né? Questão de comprovar, pronto, receita, vamos dizer assim. Questão de Uhum. receita. Eu preciso gerar uma receita de algo, alguma coisa. Não sei se isso é associado diretamente à questão da blockchain, enfim, da movimentação e tudo que é feito, que é realizado por trás.
Talvez seja por isso que hoje ainda não tem uma aderência bacana no país, porque tem que ter receita, tem que ter o status de não sei o A quê. Rebeca querendo sonegar imposto já, ó. Não quero sonegar. É uma Mas eu ótima maneira aí o Mixer, então, hein? fiquei com essa dúvida assim também nesse quesito. Eu achei bacana a ideia de se tornar de si, gerar essas questões anônimas, não deixar explícito de quem foi ou de onde foi. Mas digamos que isso, sei lá, abraçou no país e eu aderi como meio, assim como o Pix foi aderido, enfim, as coisas vão avançando. E eu fiquei pensando nesse ponto, questão mesmo de receita, ou sei lá, ter um valor muito alto. Eu sei que isso não é controle do governo, é algo tipo mais privado, literalmente direto entre dois consumidores. Tanto diretamente eu com o Kaique ou eu com o Vitor, Vitor com o Kaique, Vitor com o Vitor. Tá fazendo, enfim, essas transações. Mas eu fiquei pensando nesse quesito também, se precisar, como seria, se eu precisar comprovar, sei lá, entrada e saída. Como seria, eu realmente não tem como, e é eu que lute, pegue os históricos da conversa e tente chegar no denominador comum. Então, Beca, justamente quem usa esse protocolo, esse tipo de protocolo, esse tipo de mixer, é o pessoal que não está querendo, assim, muito. Ah, entendi. É, É um público direcionado. isso, Não tá isso. querendo muito pagar imposto. Sabe? É um criminoso. Então, no caso, em contexto de você querer realmente comprovar sua renda e tal, quanto Bitcoin você tem, quanto criptomoeda você tem, aí seria fácil pelo blockchain normal. No caso, aí só seria feito transações pela blockchain normal, você mandaria para o endereço da pessoa e seria isso é aberto. Não sei se você estava no começo da Eu entrei bem apresentação. na metade. Entrei bem É na um metade. momentinho, posso mostrar aqui para você. Tem um Eu acho, site, Kaique, opa, que funciona para votação, tá? O Mix funciona para o votação, porque Mixer funciona. atualmente é o que é feito nas urnas eletrônicas. Mas para dinheiro, fica a dúvida, porque eu posso vender a minha casa para você e você me transferir aí R$ 1 milhão e eu passar para Rebeca, porque nada garante que foi você que fez, entendeu? Porque você passou por tornado, entendeu? Você não passou para mim necessariamente, né? A blockchain ela fica registrada como tornado ou não? No caso, seria assim se a gente atrelasse a propriedade da casa sua vontade. Pô, eu te mando dinheiro, depois você me transfere. Mas no Ah, caso de uma tá, entendi. blockchain, poderia ter um Entendi. contrato inteligente que quando Dinheiro pela determinada casa. isso, quando Entendi. determinado dinheiro, quantidade de dinheiro caísse na sua conta, a transferência da tua propriedade pela casa ia ser passada para outra pessoa. Sim. É o que acontece no resgate, né? Do sol digital lá. Então, Beca, eu te mostrando esse site aqui, ele mostra todo o histórico da blockchain, de várias blockchains. Aqui eu estou no exemplo da Ethereum, que é o mais próximo que a gente tem relacionado à moeda. Então, a gente tem aqui o histórico, embaixo tem literalmente todas as transações que existem da Ethereum. São os blocos. Desculpa, tô aqui ficando com clique aí. Aqui na lateral. Deixa eu botar. Aqui na lateral são todos os blocos minerados. E aqui são todas as transações que estão acontecendo agora na rede Ethereum. Então, se eu pegar aqui uma transação aleatória, eu tenho. É aberto, é transparente essa transação. Então, eu Só tenho não aqui a tem a carteira. referência. Isso, só não tem de quem a pessoa é. Mas você pode chegar para a Receita e falar: essa conta aqui, essa wallet 0x31, esse número gigantesco depois, é minha. Todas as transações referentes a Confia. ela, é, Confia. todas as transações referentes a Provar. ela são minhas. Então, é aberto, a Receita ela tem acesso a ao histórico de transações da blockchain. Então, ela pode. É fácil você provar que essa carteira é sua. O Zero Knowledge Proof também é possível. E seria até simples você. Qual é o nome?
declarar quanto dinheiro Ah, você então tem. tendo sem sonegação. Oi? Massa. Sem sonegação. Sem sonegação. Se você quiser, aí você usa, Não. aqueles protocolos, tipo Tornado ou Mixer, outro tipo de Mixer. Massa. Esses são os pontos associados à questão da privacidade, né? Porque, apesar de não estar explicitamente dizendo que aquela carteira é do Vitor, né? É do Kaique, é da Rebeca, a informação está lá. Então, se rastrear Isso. aquela informação ali, você consegue ter, digamos assim, um filtro de todas as transações feitas daquela carteira e ter visibilidade do que é que recebeu e do que é que saiu daquela carteira, na verdade, as transações que foram feitas, né? Esse, por exemplo, é um dos pontos aí que o Drex está colocando como um ponto de atenção sobre a privacidade dessas informações, né? Que apesar de não estar explícita lá, mas consegue ser rastreado, digamos assim, né? Ver se você consiga associar ali aquela pessoa, sei lá. Isso já acontece, por exemplo, com as criptomoedas. Quando você fala assim, não, que alguém fez uma venda ou uma compra grande, um volume grande de moedas. Você consegue ter visibilidade na blockchain de que é aquela carteira, mas você não sabe quem é. Mas se vem uma notícia associada, você já sabe que aquela carteira é de tal pessoa e consegue identificar todas as transações que foram feitas por ela ao longo da vida ali, digamos assim. Mas é um ponto de atenção mesmo. Exatamente. E se fosse uma blockchain semelhante ao que nós temos na moeda, é o mesmo tipo de tecnologia, seria possível acontecer, o exemplo que eu dei aqui com o Box Scout de Dev, é o exemplo que eu fiz uma transferência para o Vitor, fiz uma transferência da minha conta, da minha wallet, para a conta do Vitor, e a partir do acesso ao Box Scout, é possível eu identificar qual é a conta do Vitor. E a partir disso, eu consigo verificar todas as transferências que ele já fez, que ele recebeu, e ficar vigiando isso no futuro. Na VPN, no arquivo. Então, o Brecht, onde as carteiras vão ter muita informação pessoal, essa, esse rastreamento, esse problema de privacidade é bem maior que uma blockchain normal, porque as carteiras elas não têm informações pessoais. Então, nesse exemplo aqui, foi uma transferência que eu fiz 5 sóis por Vitor, essa aqui é a minha carteira, e consequentemente essa carteira dele. A partir disso, eu consigo ficar vigiando todas as transferências que ele já fez. Eu fiz. Tem uma transferência aqui, e todas as transferências que ele já fez. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Da minha parte ficou bem claro. Pra mim também. Agora tá bem elucidado. Tranquilo. E, Rebeca, se tu tiver se ninguém fosse, eu te mando o link do Tornado depois. Não pretendo. Tudo bem. Estava preocupada para não sonegar. Vocês interpretaram errado. Tranquilo. Massa, entrei na metade, mas dá para pegar bem o contexto aí do que rolou no final. Acho que já dá para fazer outro vídeo, beleza? Privacidade já saiu. Tá na hora já de fazer esse desafio. Com certeza. Para ver se ganha essa Isso aí. batalha. Vou convidar ela aqui para fazer outro TikTok daquele. Os caras não perdem tempo, Eliseu. O pessoal quer ver a dancinha. É claro, o sucesso ali, o sucesso dessa luta. Até quem não sabia, tá sabendo sobre segurança do blockchain. Tá vendo aí? Engajar a galera. Então, acho que era isso, né, pessoal? Tá dando horário do almoço. Bacana, Kaique. Valeu. Valeu pela apresentação aí. Peguei uma Boa partezinha aí, mas bacana. Show de Tudo bem. bola. Valeu, pessoal. Já tá podendo?
Até a próxima. Acho que pode, né? E Vitor, vai querer perguntar a próxima? Pode ser. Não quero. Vou colocar minha foto não, né? Depois. Peraí, pô. Quero direitos autorais, pô. Brincadeira. A gente resolve isso aí, a gente vai conversando agora. Tranquilo. É isso. Valeu, galerinha. Até a Valeu, próxima. pessoal. Um abraço. Tchau. Pessoal, até a próxima e bom almoço. Até.